Boa noite, queridos e amados irmãos. Quero convidá-los então a abrir o texto bíblico, Romanos capítulo 12, a partir do verso 4. Nós vamos ler a partir do verso 1, já que estamos tão perto, e aí vamos estudar então a partir do verso 4 hoje, até onde Deus nos permitir, pelo menos até o versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, que grande bênção a gente olhar para esse corpo, que é a igreja. Pode mudar, que eu fiz um para as crianças também. Está aí, ó. Muitas partes, um só corpo. Então nós vamos olhar para isso. E nós estamos falando da vida cristã. Estamos falando agora em viver esse evangelho que nós estudamos até o capítulo 11, verso 36, lançando esse alicerce do evangelho de Jesus Cristo. E agora nós vamos encarar a vida cristã, e tem sido um grande desafio para mim e para vários irmãos aqui da igreja, na medida que nós somos direcionados pela palavra de Deus a viver aquilo que nós estamos aprendendo. Então, meus amados, esperem pôr em prática na medida que Deus nos ensina, e Ele vai nos dar oportunidades para viver este evangelho. Então, nós vamos nos equipar, e eu não sei como que está esse processo na sua vida, esse processo que muitas vezes não é fácil. Aqueles que estão começando na vida cristã, aqueles que já estão caminhando há certo tempo, e aqueles que já estão na jornada há longo tempo, é sempre um processo de crescimento, na medida que Deus vai nos conformando à imagem do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encorajar você hoje à noite, porque talvez você errou feio essa semana. Isso pode acontecer. Talvez as notícias não foram boas, ou o resultado não foi o esperado. Talvez não aconteceu nada demais, só trabalho demais em um deserto que parece não ter fim. Talvez você lutou com pecados habituais e perdeu na maioria das vezes. Talvez você lutou e ainda não viu nenhum resultado. Mas eu tenho duas frases que podem encorajar você nessa noite. As duas nós já estudamos. A primeira delas está em Romanos capítulo 12, versículo 1. E assim que começamos a vida cristã, então a vida cristã, ela é pelas misericórdias de Deus. É assim que nós começamos a vida cristã. Talvez você tenha aprendido de uma maneira errada, e não há problema nisso, porque eu vivi muito isso. Talvez nós aprendemos que a salvação é a parte de Deus, e a santificação, então, é a nossa parte. E aí, quando chegamos em Romanos capítulo 12, nós dizemos, como que começamos a vida cristã? É baseado não no que nós vamos fazer, mas naquilo que Cristo fez por nós. Isso é primordial, porque o poder não vem de nós. O poder vem do Evangelho. O poder vem de Deus. Quando recebemos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, um poder que vem do Evangelho. Então,
precisamos olhar para a vida cristã desta forma. Este poder vem dele. E nós podemos viver, sim, a totalidade daquilo que ele nos comanda viver. Essa é a primeira frase, e vamos começar a nossa vida pelas misericórdias de Deus. Você conta com a misericórdia de Deus na sua vida? Eu, muito mais. Aqueles que andam comigo sabem bem disso. Como as misericórdias de Deus, elas são tão importantes para que nós possamos viver num mundo que a gente tem a capacidade de estragar tudo e tão rápido. As misericórdias de Deus balizam a nossa vida. As misericórdias de Deus cuidam do nosso caminho e elas vão nos dirigindo na nossa jornada. Essa é a primeira frase. A segunda, que pode nos encorajar, nós já estudamos também. Qual? Se é pelas misericórdias de Deus, a segunda não muda. Olha lá o versículo 3 do capítulo 12, e ele inicia dizendo: pela graça que me foi dada. E esse é o resultado. E é pela graça de Deus que nós podemos, então, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Pelas misericórdias de Deus, pela graça que me foi dada. E esses são os dois grandes balizadores da nossa vida cristã. Se queremos ter dois trilhos, onde podemos colocar a nossa locomotiva chamada discipulado, eu sempre falo isso, são esses dois trilhos, pelas misericórdias de Deus, pela graça que nos foi dada, e assim a gente vai poder avançar. Essa é a maneira de viver a vida cristã. Não tem como viver a vida cristã sem essas misericórdias e sem essa graça. Foi assim que Paulo começou, é assim que nós vamos viver também. Então não se esqueça disso. Porque há uma tendência de nos tornarmos orgulhosos, arrogantes, e assim por diante. Então a gente precisa estar sempre sempre tendo isso em mente. Foi o que ele falou no versículo 3. E meus amados irmãos, a Escritura nunca disse que a vida cristã seria fácil, ela é trabalhosa. Muitas vezes ela não é confortável. O 1 Pedro, capítulo 2, ele coloca isso de uma forma muito, muito vívida. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21, que é um dos versículos prediletos da minha esposa. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então, meus amados irmãos, essa é um pouquinho da vida cristã, e quando a gente olha para a vida cristã, ela até parece impossível, se nós olharmos do prisma da nossa parte, e se for a nossa maneira, é mesmo impossível. Por isso, em Romanos capítulo 12, ele diz que precisamos renovar a nossa mente para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vida cristã, então, começa em nossa mente. Versículo 3 que estudamos, o apóstolo Paulo diz para os romanos pensarem com moderação. Ele os orienta a fazer isso conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Note o versículo 3. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, e assim ele começa a vida cristã. Essa é a forma correta de enxergarmos a nós mesmos. A primeira medida, segundo a qual devemos nos avaliar, é o evangelho em que cremos. Se o evangelho nos salvou, agora o evangelho, então, vai dirigir a nossa vida. O evangelho, ele diz... Ele vai equilibrar a nossa vida. Por quê? Porque ele nos impede que nos coloquemos em uma posição mais alta do que deveríamos. Ele começa: não pense cada um de si além do que convém. Pense com moderação.
Como isso? Por meio do Evangelho. Então, nós não vamos pensar, nós não vamos nos colocar em uma posição mais alta, porque nós somos pecadores, cujos esforços só merecem juízo. E isso é a misericórdia de Deus. E somos salvos inteiramente pela bondade de outrem. Isso é a graça de Deus. Então, o Evangelho, ele nos coloca no lugar certo. Também, o Evangelho nos impede que nos coloquemos em uma posição mais baixa do que deveríamos, porque nós somos pecadores salvos, e a misericórdia está aí, amados e valorizados aos olhos do único cuja opinião importa, que é Jesus Cristo, no final das contas. Isso é a graça dele. Então, ele começa a vida cristã trazendo essa medida para as nossas vidas. Como que nós vamos, então, pensar com moderação? Como que nós vamos equilibrar a nossa vida? E ele diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O padrão agora não somos mais nós. O padrão agora é Cristo. Segundo a medida, é o padrão de medida. É isso que ele está dizendo. Agora você não se compara com os outros. Agora você não diz, eu não estou tão ruim porque eu sou melhor do que ele. Eu não estou tão ruim porque, olha, tem tanta gente ruim nesse mundo, nessa vida. E o padrão, muitas vezes, são as outras pessoas. O padrão da vida cristã é a medida da fé. E essa medida da fé é o evangelho que nós cremos. Esse evangelho que transformou nossa vida. Esse evangelho que é o evangelho de Jesus Cristo. E agora, esse é o padrão pelo qual nós vamos nos enxergar. E esse evangelho não vai nos deixar ir lá para cima, nem lá para baixo. Ele vai nos ajudar, então, a pensar com moderação. Isso foi o que nós estudamos na última semana. Sabendo isso, Paulo, então, agora prossegue. Vamos entrar no nosso texto. Então, para lhes dar outro modo de pensar, e são dois nessa sessão. E ele vai dizer no verso 4 que vamos pensar como pessoas com diferentes dons em um corpo. E aí vamos ler o versículo 4. Ele diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, e eu já vou ler o 5, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E esse é o pensamento que ele vai trazer à nossa vida. Nós, apesar de muitos, pertencemos a um só corpo. E, meus amados, isso é tremendo. Em segundo lugar, então, ele diz que precisamos pensar em nós mesmos como pessoas dotadas de dons e habilidades distintos dentro do corpo de Cristo. Em outras palavras, apesar de todos nós sermos salvos neste mesmo evangelho, Deus, então, nos dotou de dons para que venhamos a fazer parte desse corpo que é a sua igreja. E esse é um dos grandes privilégios que nós temos. Fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a vida cristã não pode ser dissociada da igreja. Quantos crentes desigrejados hoje? As pessoas dizem, não, eu estou bem sem a igreja. Mas não é assim que o apóstolo Paulo inicia a vida cristã. Ele está dizendo, você começou a vida cristã, você vai precisar de um corpo. Você não pode viver a vida cristã por conta. Você vai precisar encarar isso, e nos primeiros ensinamentos sobre a vida cristã do apóstolo Paulo, ele diz, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos a mesma função, assim também nós. E ele está falando conosco, meus amados irmãos. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. É impossível ser um só corpo em Cristo sozinho. A gente vai ver isso um pouquinho para frente. E no versículo 4, é interessante porque ele adianta certas coisas. Ele diz, num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E ele vai tratar de algo que é tremendo, do que a igreja. Porque aqui nem todos nós temos a mesma função. Nós vamos cooperar uns com os outros
para servir uns aos outros e fazer deste lugar a igreja reunida como um ambiente de serviço e amor. Mas eu preciso ser honesto com vocês, porque certas áreas, muitas vezes, do ministério da igreja ou das funções que nós exercemos, parecem mais atraentes do que outras, dependendo de sua personalidade, de seus dons e da própria exposição. E eu preciso encorajar você hoje nisso. Como resultado, muitas vezes, podemos tender a considerar essas funções como sendo mais interessantes ou como sendo melhores do que outras. Mas a comparação não é boa, porque isso não faz sentido quando a gente olha para um corpo. Toda parte do corpo é importante. Se nós vamos ter esse pensamento, e é o pensamento aqui do apóstolo Paulo, de agirmos como um corpo, eu quero dizer que todas as pessoas nesse corpo, não importa a função que Deus capacitou a cada uma delas, porque é Deus quem dá os dons, os talentos, nós precisamos agir para o bem deste corpo. Mas a comparação muitas vezes gera inveja. E eu preciso dizer para vocês, Deus não nos projetou para sermos todos iguais. É uma unidade dentro de uma diversidade de dons, de talentos, de tantas coisas. E isso é a riqueza da igreja. Então, meus amados, nós não fomos chamados à uniformidade. É o que ele está dizendo aqui. Temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Então, não é uma uniformidade, mas é uma unidade. E Deus nos chama a viver a vida cristã em unidade. E a unidade é uma coisa maravilhosa dentro da diversidade. Dentro da diversidade de dons, talentos, tantas coisas que Deus capacitou a sua igreja. E, meus amados, mas em alguns casos, as pessoas que ocupam, muitas vezes, funções de liderança, ou pessoas que acham que certas funções são mais glamurosas ou mais valorizadas, acabam por promover a noção errada de que essas funções são mais importantes do que outras. Isso não é verdade dentro do corpo de Cristo. E precisamos saber disso hoje, porque um dia todos nós vamos comparecer diante de Cristo, para prestar contas daquilo que Ele nos deu, não daquilo que nós não temos. Isso é um chamado para toda a nossa igreja, a responder dentro dos dons e talentos que Ele nos capacitou. Se não fizermos isso, talvez caiamos em inveja, ressentimento, e muitos podem se achar não valorizados ou não reconhecidos. Também alguns podem desvalorizar os seus próprios dons, exatamente aqueles que Deus lhe confiou para servir a igreja. E isso é um problema muito sério. A gente precisa anotar isso aqui. Não, isso não é importante. Quando a gente olha para uma habilidade, um dom que Deus nos deu e fala isso não é importante, nós não estamos contribuindo com o plano de Deus para a nossa igreja. Talvez algumas pessoas dizem, por que eu não tenho uma voz de rouxinol? Por que eu não tenho essa voz? Porque Deus não quis. Por que eu não tenho o dom de ensino? Será que eu tenho o dom de ensino? Ou, pior, eu não sirvo para nada. E por aí vai. Ou, eu queria tanto. Essas coisas não ajudam a edificar a igreja. A pergunta é, o que Deus me deu? Não importa o que seja. O que o Senhor me concedeu? Porque Ele está dizendo que o fez. É Deus quem formou e que faz esse corpo funcionar. E, meus amados, nós precisamos colocar em prática aquilo, e eu estou chamando vocês a isso. Não importa o que seja, não importa o quão simples isso pareça ser, cada um dos dons é importante para a edificação da igreja. E na medida que os membros da igreja, especialmente da igreja visível, não colocam em prática, todo o corpo vai sofrer. Você já parou para pensar nisso?
Em vez de um corpo saudável, funcionando sem problemas como Deus projetou, você tem partes parando de funcionar, ou pior, trabalhando umas contra as outras enquanto tentam ser algo que nunca deveriam ser. De certa forma, a cultura mundana, ela olha para algumas posições maiores que outras. Então, há uma tendência de alguns crentes acharem que na igreja isso também é assim, mas não é. Não é, isso pode até ser verdade lá fora, mas na igreja não. Todas as funções são importantes. Então, a gente vai precisar olhar isso de uma forma muito boa e valorizar isso a todos os dias da nossa vida. E para que não haja, então, pessoas tentando ser o que Deus não lhe concedeu também. O que eu vou dizer sempre para vocês é: invista nos seus pontos fortes. O que Deus lhe concedeu. Você gosta de trabalhar com crianças? Então, se capacite para isso e trabalhe com as crianças. Ou, eu gosto de ajudar em certas áreas. É isso que Deus te deu? Você tem alegria, você tem prazer, você sabe fazer, as pessoas olham para você e falam: uau, que bom ter este amado irmão servindo nessa área. Gente, faça isso, não há problema. A recompensa não vai mudar. Eu sempre falo, eu e Carol, eu fico mais visível que a Carol, geralmente no ministério. Mas eu não vejo diferença nenhuma entre o meu ministério diante de Jesus e o dela. E assim com maridos e esposas, e assim com todas as funções aqui na Igreja de Jesus. Deus deliberadamente ordenou sua igreja como ordenou o corpo humano, para ser interdependente e, como resultado, pertencemos uns aos outros. E aí chegamos no versículo 5, ele diz: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E essa palavra é tão importante, uns dos outros. Nós pertencemos uns dos outros. Nós já falamos que nós pertencemos a Cristo, mas se vamos viver a vida cristã, nós também pertencemos uns aos outros. Então, o pensamento de chegar na igreja e dizer: eu cuido da minha vida, você cuida da sua, não existe. Na igreja é verdadeira ou saudável. É ou não é? Se nós pertencemos uns aos outros, não há espaço para esse pensamento. Porque a sua alegria é a minha, e a sua tristeza é a minha também. A sua dor é a minha dor, de certa forma. E a maneira como você vive impacta a minha vida, e a maneira como eu vivo impacta a sua vida. E nós somos esse corpo. Meus amados, a gente precisa sair daqui hoje, se queremos viver a vida cristã com a ideia de que a igreja é um corpo, que nós somos interdependentes, que nós dependemos uns dos outros, e como resultado, nós pertencemos uns aos outros. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Uau! E esse é um pensamento muito bom. Paulo organiza esse argumento, não foi a única vez que ele falou isso, no capítulo 12 de 1 Coríntios, e eu escrevi aqui, para a gente não ficar meia hora aqui, porque eu estou sem óculos, meus amados, então uma dificuldadezinha de procurar essa letra miúda. Se alguém tiver uma letra GG aí, por favor. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Isso é bem estranho, né? Eu tentei chegar aqui, meninas, ó. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Achei uma imagem, né? Se todo o corpo fosse olho. Que negócio estranho. Alguém queria ter esse corpo? Oh, obrigado, né? Ó, põe a próxima lá pra gente. Olha aí que bonito esse corpo, né, cara? Seria um corpo bem parado, né, cara? Né? Ele não ia se mover muito, não ia sair muito do lugar, mas seria estranho. O que o apóstolo Paulo leu era isso. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E esse seria um corpo muito, muito estranho. Mas, na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis.
Isso o apóstolo Paulo falando, e agora eu abro um parêntese, creia-me, cada um de vocês, do jeito de vocês, da forma que Deus conduziu vocês, é importante. Cada um de vocês. Não importa. E o apóstolo Paulo continua, a partir do verso 17, dizendo, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, note, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. A gente não pode ter esse pensamento. Nós precisamos valorizar uns aos outros, porque pertencemos uns aos outros, porque somos interdependentes, ou melhor, dependemos uns dos outros. É por isso que eu estou aqui com vocês hoje, é por isso que eu louvo a Deus em estar aqui com vocês hoje. De modo que temos diferentes dons. E ele vai dizer no verso 6, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Isso a gente vai estudar na próxima. Então, é crucial que nos lembremos que esses dons vêm da onde? Vêm até nós, segundo o quê? Versículo, a graça que nos foi dada. E ele vai repetir agora. Temos, porém, diferentes dons, segundo o quê? A graça que nos foi dada. Então, a gente vai lembrar isso. Segundo a graça. Não é pela graça que me foi dada? Os dons são dados por Deus para o serviço. A graça de Deus não é percebida apenas no fato de Ele nos conceder a justificação, mas também no fato de Ele nos dar dons. Nós somos justificados agora pela graça, nós somos justificados e pela graça nós recebemos dons. É a mesma graça. Ela une essas duas verdades, aqui e ali. Então, se nós valorizamos tanto a justificação, como falamos hoje, nós precisamos também valorizar os dons que Ele nos concedeu e colocarmos isso em prática para servirmos ao corpo da igreja. Nós lemos isso já no culto em Efésios capítulo 4, versículo 7 até o verso 12. Eu não sei como você tem usado isso, mas eu gostaria de que você começasse a pensar sobre isso agora, na medida que a gente estuda esses dons. Esses dons vêm pela graça de Deus. E eles servem, então, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, Efésios capítulo 4. E estes dons são conferidos não para o nosso próprio deleite, mas para serem utilizados em benefício do corpo a qual nós pertencemos. Isso é muito importante, porque o dom não foi feito para nós, ainda que nós usamos os dons que Deus nos concedeu em todas as áreas da nossa vida e ministério. Nós podemos usar os dons fora da igreja, no nosso trabalho, muitas vezes fazendo tantas coisas. Mas este dom, ele foi designado com o propósito de servir a Cristo na igreja. E nós devemos colocar isso, então, em prática. Então, a segunda maneira de obter uma visão correta de nós mesmos é nos lembrar a quem pertencemos, ao corpo da nossa igreja. Eu pertenço à igreja, Deus me concedeu dons e agora eu posso servir a este corpo. E é isso que o corpo todo faz. Sempre nas aulas de fisiologia humana, né, eu falava, qual é o propósito disso? Eu sempre perguntava isso. Qual é o propósito disso? Por que isso existe? Por que isso tem? Então, essa partezinha que parece tão insignificante, ela mexe com o eixo tal, e ela modula isso, ela regula isso, mas é tão pequeno. A gente vai pegar vários órgãos do nosso corpo, vamos pegar um que é fabuloso. Vamos pegar a glândula pituitária, que é menor que uma ervilha. Pequenininha, fica onde? Divide o seu cérebro em dois, vai ter o hipotálamo, que é tipo um negocinho assim, tipo em C, ao contrário. Finalzinho dele você vai ter ali
uma bolinha bem pequenininha, e ela regula praticamente todos os hormônios do nosso corpo. Tão pequenininha, e ela faz. Então, cada parte, não importa se é grande, se é pequena, ela vai ter isso, nós precisamos servir uns aos outros. E eu sempre nas aulas perguntava, mas para que isso serve? E sempre tinha a função. E eu falei, professor, mas será que no corpo humano não tem nada que não tem função? Ele falou, difícil, hein? Difícil. Eu falei, isso é Deus, hein? É Deus, ele faz tudo cooperar, e ele faz o corpo disso. A gente não tem nada no corpo que fala, isso aqui não presta para nada, isso serve, eu estou levando esse braço aqui, mas ele não serve para nada. Né? E quando tem alguma coisa que não funciona, e que cresce no nosso corpo, a gente vai chamar isso de câncer. A verdade é essa. Então, nós temos isso e precisamos olhar. Então, lembre-se, hoje, se você quer viver a vida cristã, você pertence à igreja da qual Cristo é a cabeça. Nós pertencemos ao corpo da nossa igreja. Não pertencemos a nós mesmos, porque pertencemos a Cristo, então passamos a servi-lo, descobrindo que Deus nos equipou para fazer melhor e fazendo com todas as nossas forças. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, verso 5. De vez em quando, então, tornando prático e caminhando para o final, alguém pode perguntar, você pertence a esse lugar? Geralmente isso é perguntado em relação a uma universidade. Eu sou da universidade tal. É ou não é? Eu sou da UFPR. Quem aqui é da UFPR? Então, a gente se identifica com aquele local como pertencendo a ele. Ou um clube, né? Um clube ou algo semelhante. Eles estão se perguntando, este é um lugar que identifica você como membro. As pessoas aqui o conhecem, o aceitam e sentiriam a sua falta se você se ausentasse. E a gente precisa olhar isso também. Eu estava cumprimentando alguém hoje, e eu cumprimentei alguém, e ela falou assim para mim, pastor, eu sou aqui da igreja. Eu falei, mas eu sei. Né? É que antes eu tinha cumprimentado uma visitante, né? E depois, logo em seguida, eu falei, seja bem-vinda também. Não, só estou te dando bem-vinda, né? Então, isso faz porque nós conhecemos uns aos outros. Nós podemos errar nos nomes, né? Às vezes, mas nós conhecemos uns aos outros. De vez em quando, então, a gente vê isso. E Paulo, então, ele usou essa ilustração do corpo para descrever a igreja. Isso parece chover no molhado, mas tem tantas pessoas desigrejadas hoje. Tem tantas pessoas que se alimentam, muitas vezes, de cortes na internet. E a pessoa fala assim, eu tenho o pastor tal, mas eu falei, não, você não tem o pastor tal. Para ter o pastor tal, você tem que ouvir o sermão inteiro dele, e não 50 recortes de 5 segundos, ou 10 minutos, ou 1 minuto e qual o número mágico mesmo? 90 segundos. Não é isso. Você precisa estar lá, você precisa viver, você precisa ser pastoreado. Então, a gente não precisa ir muito longe. E todos nós temos um corpo que é composto por uma variedade de partes, e cada parte tem uma função única. Nem todas as partes são vistas, mas, repito, todas elas são importantes. Se uma parte não está funcionando ou está faltando, isso faz diferença para todas as outras. E a gente precisa prestar atenção. Eu estou olhando, eu acabei perdendo o meu óculos, vou pegar essa semana, então não estou conseguindo enxergar todos vocês. Mas, por favor, eu preciso de olhos aqui. Percebendo. Quando tem alguém que não está vindo. O que está acontecendo com esse meu irmão? Será que ele está passando por alguma dificuldade? Será que ele não está precisando de ajuda? Será que eu não poderia orar por ele essa semana de uma forma melhor? E a gente começa a agir como corpo. Isso precisa acontecer aqui mais. Se a gente quer viver a vida cristã como corpo de Cristo, que é a igreja, a gente vai precisar não depender só dos pastores, ou dos presbíteros, ou dos diáconos. Nós vamos precisar de uma força-tarefa de todo o corpo, trabalhando dentro das suas funções, daquilo que Deus nos capacitou, para que o corpo vá bem. Todas são importantes. A eficácia de todo o corpo de alguém depende do seu controle, que vem da cabeça.
E nós temos sim a cabeça viva que é Cristo. E eu preciso afirmar com todas as letras que a cabeça viva da igreja não tolera um corpo morto. Já falei isso várias vezes. A cabeça viva da igreja não tolera um corpo morto. E ele chama esse corpo então a funcionar. A gente possa trabalhar. Isso vale também para o corpo de Cristo. O corpo espiritual funciona adequadamente apenas quando trabalha em conjunto, debaixo do senhorio de Jesus. E todos nós estamos debaixo do mesmo senhorio. Isso é tremendo. A gente age com um comando só. E quando isso acontece, meus amados irmãos, nós funcionamos em unidade. Na medida que todos nós aqui nos colocamos debaixo desse senhorio de Jesus, funcionamos em unidade, porque não estamos vivendo isolados uns dos outros. Amém? É isso que Deus quer para nós? É. Que nós vivamos em unidade, não isolados uns dos outros. Nós também funcionamos em pluralidade, porque somos feitos de partes diferentes. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, o que eu vou chamar de pluralidade de pastores, que é uma das marcas de uma igreja saudável. Como é gostoso a gente poder ter vários pastores na equipe. Como isso ajuda o pastoreamento da igreja, como isso completa os dons uns dos outros. E antigamente o que acontecia era muito triste, porque um pastor ele vinha para a igreja, e por que os pastores não duravam muito? Porque os pastores são limitados nos dons. Não existe um pastor que tem todos os dons. Somente o sumo pastor, Jesus Cristo, nós podemos dizer que sim. Mas os pastores auxiliares dele, eles não têm todos os dons. Eu não tenho todos os dons. Eu sou bem limitado em certas áreas da minha vida. Mas o que a gente faz, então? O que acontecia antigamente? Você tinha um pastor limitado, ele conduzia a igreja, só que ele era limitado e ficava faltando coisas. Então, à medida que isso se aprofundava, havia necessidade, então, de completar isso. Então, a igreja mandava que esse pastor ia embora, ou o pastor acabava indo embora, e aí vinha um outro pastor para assumir esses dons que estavam faltando. Mas quando esse pastor assumia os dons que estavam faltando, ficavam faltando outros dons. E assim a gente ia vivendo ploc, 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 ploc. E os pastores não duravam muito. Agora, numa pluralidade de pastores, isso não acontece. Porque os dons estão ali, e eles vão se complementando. A igreja da mesma forma. Uma pluralidade de diáconos, de presbíteros, e uma pluralidade de membros na nossa igreja. Há também uma diversidade, porque as funções do corpo são necessariamente variadas. A gente precisa de ensino, mas a gente também precisa de comunhão. A gente precisa de dons de misericórdia, outros dons que nós vamos estudar na semana que vem. Ao mesmo tempo, quando isso acontece, quando todos nós estamos debaixo do senhorio, nós vamos ter também harmonia, que precisamos quando as coisas estão funcionando em coesão. E a harmonia vai ajustar o nosso corpo para que ele trabalhe junto. Às vezes sai uma notinha dissonante, às vezes a gente começa a ranger ali, e aí a gente lembra que todos nós estamos debaixo do mesmo Senhor, que é a cabeça viva da igreja. A gente pode sim nos ajustar. Efésios capítulo 4, e terminamos com identidade. Se estamos todos debaixo do senhorio de Jesus, nós temos identidade, mostrando que nenhum de nós pode, em uma última análise, ser eu mesmo quando está sozinho. E a expressão de que nós somos é o corpo de Cristo, a sua igreja. Quem é você? Eu sou o corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Sozinho eu não consigo isso, mas em conjunto eu posso. E nós podemos nos enxergar dessa maneira. Então, queridos e amados, quando como indivíduo você entende a natureza do corpo de Cristo, entende melhor quem você é e onde você se encaixa. Como membro do corpo de Cristo, você pertence a algum lugar, à igreja de Cristo. Isso é uma bênção. Se a graça de Deus nos transformou, devemos descobrir que é cada vez mais importante para nós termos sido chamados a nos relacionar
uns aos outros em comunidade. E eu já reclamei disso na vida. Falei, Senhor inventou isso, negócio de igreja. E eu vou dizer, não fui eu que inventei. Foi ele. O desenho da igreja é dele. E é ele que diz, eu vou morrer por ela. Eu vou morrer pela igreja. Efésios capítulo 5. Então, eu não quero que você desvalorize a igreja, porque a igreja custou muito caro para Deus. Ela não deve ser vista de uma maneira leviana, uma maneira descuidada, numa maneira qualquer, como, se der eu vou, se der isso, se der eu sirvo, se não der isso, aquilo outro. Não, não. A igreja custou caro. Este corpo custou o sangue derramado na cruz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que a gente possa estar aqui hoje, o Filho de Deus morreu em nosso lugar. E ele não nos deixou soltos por aí. Essa graça foi tão grande que ela não só nos salvou, mas ela nos deu o privilégio de nos reunir aqui como povo de Deus, como corpo de Cristo. Então esse é o desenho de Deus. Somos diversos nos dons que nos foram dados. Nenhum de nós pode compor o corpo individualmente, mas somente juntos. Cada um de nós pertence um ao outro. Nós nos reunimos como igreja a fim de nos entregarmos uns aos outros e, em última análise, ao nosso Senhor. Contribuímos para o corpo com nossa presença, vindo. Parece tão simples, mas é tão importante e as oportunidades surgem aqui. Então, de certa forma, é um alívio para mim. E como ovelhas que nós somos, é ou não é, pastor Jonas? Quando a gente vê as ovelhas no aprisco, dá um alívio no coração. É um deleite para a nossa alma, é um descanso para nós. Porque nós estamos expressando exatamente quem nós somos, este corpo que é a igreja. Quando nós nos reunimos na nossa presença, nas nossas canções, quando nós cantamos, nas nossas orações e na nossa comunhão. Como um dos escritores de várias músicas do cantor escreveu, minha língua repete seus votos, paz seja nesta casa sagrada, pois ali habitam meus amigos e parentes. Léo, descubra esse hino para nós. Né? Eu não sei que hino seria esse. Nunca cantei. Mas achei muito bonita a letra. Paz seja nessa casa sagrada, pois ali habitam meus amigos e parentes. É assim que nós entramos aqui. A igreja não é um lugar para você simplesmente comparecer e assistir. Ela é um corpo. Ela é sua parentela, sua família. Você precisa da sua igreja e sua igreja precisa de você. Quanto mais comprometido com sua igreja você estiver, mais abençoado você será. Pois poucas coisas na vida são melhores do que quando Deus une o seu povo. E isso é exatamente porque pertencemos uns aos outros. Que Ele nos ajude, queridos e amados, a partir de hoje, olharmos a igreja como este corpo que Cristo então formou. Vamos orar? Nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado, Senhor, por esse plano, ó Deus, que é bom, que é agradável, que é perfeito. Ajuda-nos, ó Deus, a pensar corretamente, a pensar, ó Deus, com moderação, com sobriedade, certos de que não somos melhores que outras pessoas, pois fomos salvos pela mesma graça. E essa graça, ó Deus, que nos uniu como neste povo, neste corpo que é a Tua igreja. Ajuda-nos a dar valor, ó Deus, àquilo que, ó Deus, o Senhor fez. Ó Deus, não só nos justificou pela graça, mas também nos concedeu dons e habilidades e talentos
para serem usufruídos e servidos uns aos outros aqui na igreja. Então, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que foi aquele que capacitou estes dons, possa nos encorajar a utilizá-los na edificação deste corpo que é a Tua igreja. E que o resultado, ó Deus, seja a glória do Teu nome, na medida que a nossa igreja, ó Deus, procura fazer a Tua vontade. Eu quero agradecer de coração pela Igreja Batista Calvário, pela nossa igreja. Ó Deus, igreja que todos nós estamos crescendo, igreja que tem as nossas dificuldades, e o Senhor sabe, áreas onde nós precisamos crescer, e nós entendemos isso e nos colocamos à disposição de crescer em todas essas áreas, em tudo aquilo que o Senhor quer, pois cremos na Tua palavra, no Teu Espírito Santo. Então, Pai, nos coloca, ó Deus, para servi-lo como corpo. Pai, e abençoe a nossa igreja que nós amamos, igreja que nós valorizamos, e a igreja que agora temos o privilégio, ó Deus, de não só frequentar, mas de servir uns aos outros e assim servir ao Senhor. Nos dá este pensamento, ó Deus, de servir uns aos outros, na medida que Jesus é glorificado. E assim eu oro, ó Deus, pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.